Muito bom. Fica de pé, por favor. Nós estamos vivendo um momento extraordinário no Brasil, né? Extraordinário no Brasil. E, tirando uma leitura aqui, isso é um texto muito forte, missionário, muito forte. Isaías 30, abra sua Bíblia que você vai ver que é forte. Recomendo os irmãos que fiquem mais longe um pouquinho uns dos outros, não é falta de união não, é só, pode pegar, é só prudência mesmo, viu? Então vamos orar com base nisso aqui. Quem achou Isaías 30? Diga amém. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos formará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Forte, irmão? Sim ou não? Pode se assentar um pouquinho, só para você entender como nós vamos orar hoje. Nós estamos vivendo, eu li Isaías 30, capítulo 30, só para que nós possamos orar com convicção do que estamos fazendo aqui. Isaías 30 diz: ai dos filhos rebeldes. Quando a palavra fala filho rebelde, fala de alguém próximo, alguém de casa. Estou certo? Alguém de casa. De que é chamado o povo de Deus? Também nos chamamos de filhos de Deus. Nessa época, o profeta Isaías presenciava uma certa amizade e confiança no sistema entre os filhos de Deus e a tecnologia do mundo. Nessa época, o profeta Isaías questionava a confiança dos filhos, não em Deus, mas no sistema. E o profeta fala, e interessante que nós somos subsequentes. O que é subsequente? Lá atrás, Deus mandou o povo de Deus ir para o Egito, para escapar da fome. Foi quando José foi vendido pelos seus irmãos, de certa forma foi parar no Egito, e no Egito ele se tornou governador, e quando ele se tornou governador, todos os outros 11 irmãos vieram com todas as tribos para o Egito, e no Egito foram salvos. Mas essa manobra não foi uma manobra política. Essa manobra do povo de Deus indo para o Egito foi uma vontade diretiva de Deus. Então, às vezes a gente se vale do fato, não, mas antigamente o povo de Deus veio para o Egito e deu certo. Antigamente o povo desceu para o Egito e funcionou. Então, qualquer aperto, qualquer dúvida, qualquer confusão, a gente se aconselha no Egito, a gente escora no Egito, a gente desce para o Egito. Afinal de contas, o Egito nessa época era a maior faculdade da terra, era uma das maiores potências do mundo, era uma das fontes de maior saber da terra. O povo de Deus, entenebrecido o coração ou embriagado de tanta informação, já não orava mais para saber de Deus qual era a vontade dele. Eu vejo isso acontecendo nos dias de hoje. As pessoas fazem conchavos políticos e criam amizades políticas, e já não interessa saber de Deus o que Deus pensa acerca de paralisar isso, paralisar aquilo, fechar a igreja, deixar a igreja aberta. As pessoas estão fazendo conchavos e obedecendo os conchavos da liderança dessa terra de uma forma igual Israel fazia para com o Egito.
E se levanta um profeta e diz a seguinte palavra: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Eu faço uma pergunta para vocês: será que se a igreja reunisse para orar, antes de lideranças tomarem partido junto a governadores, para saber qual é a vontade do Senhor acerca de uma paralisação de templos, o que será que Deus falaria? Eu não vou arriscar o que Deus falaria, mas a verdade é que não procuramos o Senhor. A verdade fala no nome do povo evangélico. A verdade é que muitos líderes não procuraram o Senhor, não proclamaram um dia de jejum para saber de Deus: Senhor, o que eu faço? Eu recuo ou eu ponho a cara a tapa? Eu vou para frente ou eu volto para trás? O nosso intelecto, muitas vezes formado pelas faculdades egípcias dessa vida, nos dá direção. Vai para cá, uai. O governador está indo para cá, então vamos para o lado do governador, vamos obedecer, não é? Mas ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Não de mim. Aonde você tem estribado os conselhos da sua vida, as decisões da sua vida? Não preste, não vá pela atenção, ainda que você admire alguém, não vá por essa atenção, ainda que você prestigie alguém e admire pelo entendimento, não vá, não saia da sua posição, confiando nesse mundo, na sabedoria desse mundo, na ciência desse mundo, na mídia desse mundo, nos medos desse mundo. Nós temos um Deus assentado no trono, a qual podemos o consultar a todo momento, a qual não tem mais véu que separa, nós podemos falar com Ele, e Ele falar conosco. Mas o problema é que nós preferimos dar ouvido às mídias desse Egito, aos governos desse Egito chamado mundo, e muitas vezes nós entramos num ai de Deus, simplesmente porque não perguntamos o que o nosso Pai queria, mas nos dobramos, aliamos, ou fazemos aquilo que é mais óbvio. Alguns dias atrás, eu fiquei preocupado, porque crente tem que obedecer à autoridade. Tem, está na Bíblia, mas a autoridade a qual nossos representantes se submeteu, não se submete a outra autoridade. A autoridade do Estado não se submete à autoridade federal, e exige de nós obediência. Olha só como é fogo cruzado. Enquanto o principal homem da nação, politicamente falando, o homem mais poderoso da nação, politicamente falando, está contra o fechamento de igrejas, líderes menores estaduais estão dizendo: fecha tudo. O líder do Egito está dizendo: fecha porque o negócio é sério, trava tudo. É sério mesmo, pastor? É sério. Mas o que é sério para Deus? O que é importante para Deus? Qual é o nosso parecer como filhos diante de Deus? Precisamos dobrar a nossa alma perante o Senhor, não perante Faraó, e perguntar: Senhor, é da sua vontade eu prosseguir? É da sua vontade eu voltar atrás? É da sua vontade que eu vire à direita? É da sua vontade que eu ande para a esquerda? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, tomam conselho da internet, tomam conselho do Jornal Nacional, tomam conselho de algumas autoridades, entre aspas, desobedientes a outras autoridades, mas não toma conselho do Senhor, e por orgulho também, depois que tomou conselho, não volta mais atrás. Não volta mais atrás. Olha o que diz a palavra: que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito. Olha para mim a palavra cobertura, que você vai entender agora. Cobertura fala de proteção. Olha, cobertura fala de proteção. Muitos dos filhos de Deus estão se cobrindo de uma proteção. Proteção de um isolamento, proteção de um álcool em gel, proteção de um resguardo, parecendo que vírus não atravessa a fechadura, parecendo que o álcool em gel tem mais poder do que o nome do Senhor. Nos tomamos precauções e nos cobrimos, mas não do Espírito. O Senhor está falando: ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu Espírito.
Aqui ele fala um objetivo, não é esse o objetivo do que eu estou falando. Naquela época, ele fala de uma cobertura para acrescentar pecado a pecado. Eu quero ficar apenas nessa primeira parte, de quem estamos tomando conselho, de quem estamos ouvindo a última palavra. Estamos consultando a Deus antes de tomar as nossas decisões? Fecha ou abre, para frente ou para trás, recua ou vai para a direita ou para a esquerda? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Precisamos tomar conselho, mas não dos faraós dessa vida. Precisamos tomar conselho, mas não da mídia mentirosa, escandalosa, espaforecida dessa vida. Precisamos tomar conselho, e esse conselho está na palavra do Senhor. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a pedir o conselho de Deus hoje? Pastor, é sério o que está acontecendo? É muito sério. Muito sério. Muito. Eu temo. Um pequeno pássaro não consegue apagar um incêndio com um pezinho molhado de água. Não consegue. Mas quem sabe daqui em diante, mediante uma palavra como essa, que eu nem programei, nós possamos consultar mais a Deus sobre o que fazer, para onde ir, se o Senhor está conosco ou não. Quem sabe, a partir de uma palavra como essa, a igreja começa a perguntar primeiro para o dono dela, o que o dono gostaria que fizéssemos. Há um quadro muito sério no Brasil, irmãos, muito. E o mais sério para mim não é nem o vírus, não. É o comportamento desses filhos que se escoram no Egito, se cobrem da sabedoria do Egito, mas não procuram a Deus o que ele queria. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. O Senhor quer ouvir a sua pergunta. O Senhor quer que você tire conselho com ele. Afinal, vamos falar o nome que Jesus aparece, os 5 nomes que o profeta Isaías dá para Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todo mundo quer o Deus forte, mas poucos estão procurando o conselheiro. Escolhe a direção de ir, ruma a testa naquela direção, ou se apoia em algum conselho do Egito, e depois quer que o Deus forte faça o milagre. Mas primeiro ele fala comigo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você crê que esse Deus é tudo isso? Diga amém. Vamos orar ao Senhor, sem contato, mesma coisa. Agora nós vamos orar, se possível, todos de pé. Eu vou largar o microfone. Vamos orar pelo nosso Brasil. Está aqui a bandeira do Brasil. Vamos orar pelos nossos governantes, irmãos. Está uma bagunça. Governos estaduais exigem obediência do povo, mas não obedecem o governo federal. Tomam decisões precipitadas para mostrar para o povo que está preocupado com o povo. Vamos orar pela nossa pátria. Na bandeira nós temos as estrelas que simbolizam as federações, os estados. Vamos orar pelos nossos estados. Vamos orar pelo nosso governador. Não estou aqui como um crítico político do nosso governador, não. Nós estamos aqui para orar por ele. Ele precisa de oração nesse momento. Quem sabe a visão abre. Quem sabe Deus revela alguma coisa para ele. Vamos orar pelos nossos cristãos. Tem muitos cristãos na faculdade estudando biologia, estudando ciência, biociência, tecnologia. Vai que Deus revela para alguém uma cura, algo tão simples que às vezes está aqui debaixo da mão e Deus vai e revela. Irmãos, o Brasil não pode continuar como está. Nós estamos num trem, financeiramente, a 100 por hora, rumo à porteira fechada. Essa é a situação do Brasil. Quem trabalha com negócio sabe o que eu estou falando. E se o Brasil continuar nessa rota de porteira fechada, eu não sei o que será de muita gente que depende do seu trabalho para sobreviver. E tudo isso porque pessoas estão tomando decisões, governadores estão tomando decisões precipitadas para mostrar para o povo que está agindo. Não estão se submetendo à presidência. Não estão.
criticam a presidência, e exigem de nós respeito, e exigem de nós obediência. O excelentíssimo governador, precisamos orar por ele. Ele chegou, fez um vídeo dizendo: eu tenho autoridade, então vocês fiquem nos lugares, vou fechar tudo, é pelo carinho de vocês. Se continuarmos assim, eu tenho um pesar de dizer que preferiram, olha porque precisamos orar, missionário. Já repeti isso tudo, né? Vocês que estão no grupo sabem disso. Mas preferiram fechar as igrejas. Não quiseram fechar carnaval. Não, carnaval não. Fecha tudo. Mas começa fechando as igrejas aqui em Goiás. É igreja, o problema é igreja. Culto vai transmitir vírus. Coletivo não. Carnaval não. Mas fecha as igrejas, pelo amor de Deus. A doença do mundo. A culpa é da igreja. É triste a situação, meus irmãos. E líderes, filhos de Deus, filhos ungidos de Deus, tomaram decisão sem perguntar a Deus se era para fechar mesmo. Tomaram decisão. Ouviram governadores e não a voz do Senhor. Precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar para que o Senhor levante em nós uma geração forte. Não estou imune, eu posso sofrer, eu posso ser contaminado, posso, não sou Superman, mas ainda que contaminado, eu prefiro fazer o trabalho do Senhor e continuar seguindo em frente, sem temer nenhum tipo de mal. E essa tem que ser a expectativa do crente. Se eu morrer é lucro, é ganho. Se eu viver é Cristo, se eu morrer é ganho. Quem está entendendo, diga amém. Então vou convidar você agora para orar. Vou largar esse microfone. Você vai orar pelos seus governadores. Pode falar o nome dele aí para Deus. Às vezes eu estou enganado, sou ser humano, às vezes ele está certo, mas vamos continuar orando para Deus abrir a visão dele no Brasil. Muito mais sério espiritualmente do que fisicamente, muito mais sério o que está acontecendo do que muitas pessoas estão pensando que é, não pela complexidade do vírus, mais uma vez eu falo, mas vamos orar para Deus livrar os governadores, tanto do vírus, quanto da doença, e como de decisões erradas. Vocês concordam comigo? Diga amém. Ninguém concorda? Vamos orar pelo presidente da república, amém, irmão? Pelos governadores, independente de quem você votou, não é hora de política não. Vai que você não gosta do presidente, ore por ele mesmo assim, ele está na função. Vai que eu tenho resistência à atitude do Caiado, excelentíssimo senhor governador Caiado, eu tenho resistência, mas eu vou orar por ele, Vamos orar pelas lideranças evangélicas que representam as igrejas no Brasil. Vamos orar, irmão, vamos orar. Quantos creem que há poder na oração? Diga amém. Lê comigo ali depois do ponto, ó, no Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1, 2, 3 e... A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, Deus Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nós pedimos ao Senhor que entre com a Sua providência, Senhor, que entre com o Seu toque, Senhor, com a Sua presença na vida, Senhor, daqueles que governam sobre nós. Deus, nós apresentamos, Senhor, os governantes, Senhor, que têm poder de decisão sobre as nossas vidas. Mas nós começamos a orar agora, Senhor. Ore, meu irmão, da forma que você sabe, do jeito que você sentiu no coração. Determine, peça ao Senhor. Nós estamos visitando os nossos governantes, ainda que você não goste de algum deles, mas ministra sobre eles entendimento, porque eles estão aí com autoridade sobre nós, e eles precisam ser revestidos, eles precisam ter revelação do
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Compartilhar alguma coisa, um pedido de oração que sentiu, alguma visão que teve, um sonho acerca disso? Vai que Deus mostrou alguma coisa, nós não estamos sabendo. Ninguém tem, a princípio? Não? Quem vai continuar então pedindo o conselho de Deus, dá um glória a Deus aí. Quero agradecer a vocês que vieram, em nome de Jesus, que nenhum mal te suceda, que praga nenhuma chegue à sua tenda. Continue orando. Eu li esse texto aqui, não foi escolhido não, viu, irmãos? Foi aqui de joelho dobrado. Grave isso no seu coração. Todas as decisões que você for tomar nesse momento de crise, pergunta a Deus primeiro. Pergunta a Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Isso significa que a gente ouve tudo. A gente ouve as manchetes, a gente ouve governos, cientistas e o nosso próprio entendimento, mas não pergunta a Deus o que Ele acha disso. Que toda decisão da sua vida seja pautada nos conselhos do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Você trouxe culto sem louvor, é ruim, né? A gente costuma, não tem culto ruim. Como que está a ordem do relógio, né? Fala aqui. Os irmãos que eu participei, amém? Nós estamos com o relógio de oração. O pastor pediu, né, para nós nos organizar e orar o relógio de oração. As irmãs, eu decidi com a Ana para nós fazermos o relógio a partir de meio-dia. Eu creio que quem está 4 horas da manhã só é a irmã Vilma, né, irmã Vilma? 4 horas da manhã, todo dia, meio-dia, daquele dia que o senhor pediu, pastor, até as 3 da tarde, a igreja está aberta. Ontem, desde as 10, a Adina estava aqui com o Dines, e hoje eu abri meio-dia e fiquei, e depois a Viviane veio para cá. Eu acho que o senhor chegou, ela ainda estava aqui, não foi, a Viviane? Então, irmãos, as irmãs, e eu coloquei o relógio no grupo da igreja, para cada um tirar um horário, que você fica melhor. Se você não quiser vir para a igreja, você pode orar em casa, mas vamos ter o compromisso. Eu deixei em aberto, pastor, porque eu não sei como é que ficou os varões. Eu consegui encontrar o horário das irmãs de meio-dia até 8 da noite, tem irmãs orando, inclusive a irmã Vilma, que está às 4 da manhã. Oi? Horário vago tem. Eu fico aqui até 3 da tarde, do meio-dia até às 3 da tarde, comecei ontem. Se alguém interessar vir, hoje orou eu e a irmã Suzana, viemos para cá e ficamos aqui esse período. A Ana está orando das 3 às 4, das 4 às 5 já tem outras irmãs. Enfim, eu creio que os jovens também estão orando, e vamos fazer isso, irmãos, ajudar o pastor. Ele não está só nessa luta, a luta não é dele, não é minha, não é sua. Eu vejo como o rei Josafá. O rei Josafá, quando um desafio ele estava para enfrentar, ele foi para o templo orar. E se você não quiser vir para a igreja, tira um período em casa, por favor. Faça um compromisso, é você e Deus. Não é a missionária, não é o pastor, não é a Vilma, não é a Ana. É para o Senhor Jesus. E se todos nós, uma pequena gota, o pastor falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que uma árvore não tem condições de pegar uma gota nos pés. Eu lembro que eu assisti um passarinho. Ave. Não é passarinho? Eu falei ave. Você que ouviu. Então, irmão, se você pode colocar na ponta do bico de uma beija-flor um pingo de água, com certeza ela dá conta de apagar um incêndio. Se essa beija-flor tiver uma gota de água e for um exército de beija-flor, com certeza aquela gota de água vai virar um rio de água e vai aquecer e vai apagar o fogo. Amém? Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso líder. Hoje eu digo ele porque ele é o nosso líder maior. Outras igrejas em si têm os seus, mas nós, igreja do povo eleito,
Temos o nosso líder como o pastor Marcos e a pastora Eloíne. E ele não está só. Essas portas não vão se fechar pelo homem. Deus há de trazer uma solução. Nós não podemos fechar os nossos olhos e cruzar as mãos. Nós temos que erguer as mãos e fazer igual Moisés. Eu quero nessa noite orar pelo pastor Marcos Alessandro como se ele fosse Moisés. Moisés, ele chegou diante do cume do monte e esticou a mão. E Deus levantou 2 homens que segurou um de um lado e outro do outro. Um deles foi Ur e o outro passou, como é que é? Arão. Um foi Ur e o outro foi Arão. E quando Moisés baixava a mão, o povo de Israel perecia. Mas quando Moisés levantava a mão, alguma coisa acontecia. E o que me chama a atenção nessa história é porque Deus mandou Moisés escrever. Moisés escreve aí para Josué que aquele dia a bandeira do Senhor foi levantada. Então, querido, vamos levantar a bandeira que há sobre a nossa vida, que é a bandeira do Evangelho. A bandeira que nós cremos no poder da palavra. A bandeira que as mãos levantadas de um servo do Senhor não vai parar. Amém? Vamos orar pelo pastor Marcos? Eu quero aqui apresentar ele. Júnior, vem aqui. Você também. Nós, como igreja de Cristo, um exército, vamos apresentar. Eu sei que a pastora está num estado delicado, está agora a contagem regressiva para ela ganhar neném, e eu tenho certeza que dias melhores virão. A igreja de Cristo não vai parar. Ela está com a dor na barriga, e eu creio, queridos, que o Senhor Jesus vai visitar a pastora, e que quando o pastor chegar lá, ela vai dizer que Jesus visitou ela. Amém? Você pode nessa noite segurar e crer que a sua oração, que a sua mão está segura na de Jesus, e que o pastor Marcos Alessandro não está só. A igreja Povo Eleito está com ele. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Deus, nós estamos aqui perante o Senhor, Jesus. A tua palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem, se faz presente. E nós somos mais de 2 que está aqui nessa reunião. E nós queremos agora representar, Senhor, a tua voz na terra, que diz que tudo o que pedir em oração se crê recebe. Operando o Senhor, quem impedirá? Te apresentamos agora a vida do pastor Marcos Alessandro. Te apresentamos, Senhor, a vida espiritual, a vida financeira, a vida emocional, a vida física, Senhor. Jesus, te apresentamos a pastora Eloíne, te apresentamos o Júnior, apresentamos o Daniel, que ainda está no ventre, meu Pai, Samuel, que ainda está no ventre, meu Senhor. Ó Deus, nós queremos te apresentar a igreja dele, que é a casa, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida desse homem, porque ele tem levantado homens e mulheres e fortalecido através da palavra, através do louvor, Senhor. E nós colocamos agora, Senhor, esse trabalho nas tuas mãos, Senhor, tudo que ele tem te apresentado, todas as suas dívidas, todos os seus compromissos, tudo aquilo que ele tem orado, Senhor, mesmo quieto, sem repetir palavra, mas a memória, a mente dele está trabalhando, e o Senhor, que é o Deus que conhece o oculto e o mais profundo, Senhor, é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que ouve a oração de pequeninos, pequeninas, meu Pai. Te apresentamos, Senhor, a teu filho, a tua casa, a sua esposa, seus filhos, Senhor, a sua empresa, a sua igreja, as suas ovelhas, Senhor, que está sobre, Senhor, esse aprisco, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, ó Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não nos deixe só, meu Deus. Repreende esse mal, essa fúria, esse laço, Senhor, que o inimigo tem achado brecha para querer tirar nossas forças, mas a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Espírito Santo, dá ordem aos seus anjos para que desça na terra, Senhor, com espada desembanhada, para repreender esse vírus, para repreender essa seta, essa obra maligna, que não entra a casa do pastor, que não
entra a casa da irmã Elza, não entra a casa dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, dos seus tios, de perto e de longe, meu Deus. Nós oramos agora, Senhor, te apresentamos a saúde da pastora Eloíne. Senhor, tu conhece a fragilidade, mas o Senhor conhece a fortaleza. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, ajuda a tua filha nesta hora, prepara as mãos dos médicos que há de trazer aquela criança ao mundo. Senhor, repreende toda fúria, todo medo, todo laço contra eles, meu Pai, não tem poder, não tem poder, não tem poder. Todo dardo inflamado do maligno, todo espírito da morte, todo anjo da morte que tem andado na madrugada para querer tragar os servos dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos. Senhor, a tua palavra diz: tudo é possível ao que crê, e operando eu, quem impedirá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a família do pastor Marcos Alessandro não será atingidos. Senhor, eu creio na vitória do Júnior, eu creio, cobre o Júnior com teu sangue, livra de todo mal, dá uma cobertura espiritual. Senhor, tudo pode naquele que nos fortalece, e o Senhor é a nossa fortaleza. E diante do que nós estamos orando, diante das nossas petições, eu creio no Deus que está aqui nesse lugar. Se porventura tem algum crente com medo, se tem algum crente fraco, que tem algum crente, Pai amado, que está passando por momentos difíceis, através da oração do pastor, através das palavras, através do louvor, através daquilo que ele tem colocado no coração para transmitir ao teu povo, nós fortalecemos, nós viemos encher de fé e acreditar que dias melhores virão, que as portas não vão se fechar, que o Senhor está mandando, Senhor, uma comitiva de anjos, meu Pai, para trazer a cura, para trazer a bandeja da vitória, com óleo quente, meu Deus, para sarar a terra. O povo que está nesse clamor, Senhor, não será envergonhado, não passará por dano, não será morto, não trará, Senhor, palavras profanas e nem negativas, mas acreditará num Deus que vive e reina para todo sempre. Essa é a minha oração, essa é a minha petição na noite de hoje, clamando pelo meu pastor, clamando pela igreja Povo Eleito, clamando por cada criança, por cada jovem, por cada senhor, por cada mulher que faz parte da reunião, direto e indiretamente. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, não nos tira a fé, não nos tira a graça e não nos tira a esperança, mas que possamos encontrar com o Senhor face a face, crendo na palavra que o teu filho tem usado neste lugar para encher e para trazer aos nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. É no nome de Jesus de Nazaré, é no nome daquele Rabai Candabre Achai, é no nome do Todo-Poderoso, é no nome de Deus Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nessi, Jeová Shalom, Adonai. É Ele que nós clamamos nessa noite, é por Ele, é para Ele, é dele todas as coisas. Já clamamos e insistimos. Se tudo pedir ao Senhor, de nada teremos falta. Nós te agradecemos no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Você pode dar um glória a Deus para o céu? Glória a Deus, amém, meus irmãos? Amém ou amém? Abre para a gente terminar agora, Marcos 16, 15. Você já sabe de cor, né? Mas está escrito aí, Marcos 16, 15. Só para você crer nesse poder desse Deus que a gente prega. O que está escrito aí? Quem pode ler para nós? Quem achou primeiro pode ler. Eu levo o microfone para você. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Você pode dizer amém, irmão? Olha a promessa que Deus fez para nós, para você entender e descansar tranquilo. Ele mandou ir, pregar, e disse que esses sinais aconteceriam. Eu já disse em alguns áudios, eu vou dizer de novo para você, o ministério é algo que a gente corre perigo o tempo todo. Pegarão em serpentes. O que a Bíblia está falando? É irmão que é cobra, irmão, quando você pega na mão dele, ele bate chocalho. Já ouvi pastor falar isso, não é isso não. Não é irmão que é uma cobra, você pega na mão dele. Eu vi uma vez um pastor me falou assim, que esse crente cobra, por isso que a Bíblia está dizendo, pegarão em serpente. Você pega na mão dele, ele chega e bate chocalho. Não é isso não. Pegarão em serpentes, está falando de correr riscos. Fala comigo, correr riscos. Isso é pegar em serpente, é correr risco no seu ofício. O próprio apóstolo Paulo pegou uma serpente lá, enganado, foi jogar no fogo, a serpente ficou pendurada no dedão dele. Serpente mortífera, não morreu, nem ficou com febre. O que nós queremos dizer para você com isso? Não quer dizer que todo mundo aqui não vai pegar o vírus, não. Mas quer dizer que se ainda que pegar, não vai fazer efeito sobre você. E ainda que beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eu paro você, agora aproveita que você está de pé, já vou terminar, são 8 horas e... A igreja foi proibida de ficar com a porta aberta por quanto tempo? 15. Só o começo, 15. É só o começo. Mas o que Daniel fez? Era só 30 dias, uai. Os crentes de hoje fariam assim, mas só 15 dias. Custa nada. Ora na minha casa mesmo. Daniel podia ter falado, oro lá em casa mesmo, uai. É só 15 dias. Ninguém vai morrer por causa de 15 dias. Mas Daniel pegou, entrou no seu lugar comum de oração, abriu as janelas para todo mundo ver o que ele estava fazendo, e orou como de costume. Críticos vão dizer que ele fez para provocar. Eu, como quase não sou crítico também, eu vou dizer, fez para provocar. Ele fez para desafiar. Levaram até o conhecimento do rei, o rei se entristeceu. Daniel foi preso, sim ou não? Foi ou não foi? Lançaram ele na cova dos leões, sim ou não? Ele ficou na cova dos leões preso a noite inteira, sim ou não? Mas o leão matou ele? Tem muita gente que não entendeu o mistério ainda. A coisa mortífera você pode até ser exposto a ela, mas ela não terá efeito sobre você. Vamos medir as comparações agora. Fica um tempo sem fazer essa escuta aí. Fica aí, só um tempinho, não tem nada não. Ainda bem que ninguém sabe que a gente está fazendo culto, a gente está ao vivo na internet, ninguém sabe, viu? Fique em paz, nós estamos fazendo tudo escondido, né? Então é o seguinte, meu irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Ainda que nos lance na cova de leões, eu vou te fazer uma pergunta consciente: leão mata sim ou não? Mata ou não mata? Ok, Daniel ficou lá dentro, Daniel foi devorado sim ou não? Não, mas porque o leão era mansinho, irmão, não era? A prova que o leão era mansinho é que quando o rei mandou pegar os inimigos de Daniel e jogar os inimigos de Daniel na cova do leão, os leões continuou mansinho do mesmo jeito, não foi? Os leões estraçalharam os inimigos de Daniel antes que eles chegassem ao chão. A palavra profética que eu tenho para você é essa: o vírus é mortal mesmo, assim como os leões eram mortais. Vou repetir: o vírus é mortal mesmo, assim como os leões eram mortais. Mas se você é servo do Deus vivo como Daniel, o leão não tem poder na sua vida. Você pode estar no ambiente dele, na cova dele, na zona de ataque dele, ou na zona de contaminação dele, mas ele não terá poder sobre o povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É isso que as pessoas não entendem, mas ainda bem que você entendeu. Você está aqui para adorar. Curva suas mãos assim, sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Quantos podem dizer amém?
Aperta a mão de alguém e dá um aplauso para Jesus, porque nós não temos nenhum hoje. Mas eu sou confuso, né? Eu falei, aperta a mão de alguém e depois aplaude. Sou confuso demais. A irmã Vilma, obrigado por me lembrar. Irmãos, olha, a igreja tem alguns compromissos a saudar. É quase igual cova de leão, mas não foi comida ainda não, porque a gente tem Jesus do nosso lado. A igreja tem compromisso para saudar, a irmã Vilma lembrou bem. Aqui está o envelope para dízimos e ofertas. Você pode trazer, como de costume, à casa do Senhor. A igreja precisa saudar alguns compromissos. E eu tenho certeza que o dinheiro de manter essa obra está aí no seu bolso e Deus vai continuar colocando ele aí. Amém? Então traga na sua saída, pode deixar no gasofilácio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.